escândalo no Power Couple e vem comigo, eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, ontem, quarta-feira, o Matheus confessou pra Brenda que tava a ponto de explodir com a Andréia. Chamou ela de falsa e insuportável. Ele também não poupou o Naim, tá? E disse que ele seria covarde por não pedir que os participantes que não sabem em quem votar, votassem nele, uma vez que declarou que queria ir com ele pra DR, tá? Bom, a Brenda e o Matheus ficaram ouvindo, inclusive, o Haddad falar deles depois da treta que aconteceu ontem perto do meio-dia. Ele falou que a Brenda fez tudo aquilo de propósito para provocar a Andréia e que podia sim ter passado pelo outro lado, que eles já chegaram com o roteiro pronto, ela, a Brenda e o Matheus, já chegaram com o roteiro pronto no jogo e fizeram isso para serem lembrados, já que é dia de DR, eles já estavam na DR e assim as pessoas iam lembrar de quem faz barraco e iam deixar eles ficar no programa. Ainda disse que ela é maldosa e eles ouviram tudo. A Brenda ficou super chateada, porque o Matheus levantou a bola de que a Ivy estava sempre com ela, a Lu também, e que estava lá com o Haddad agora falando mal dela. A própria Brenda, inclusive, ficou muito chateada quando a Ivy ficou pistolada porque gritaram com o Naim e até aquela coisa toda. Então ela ficou muito chateada porque estava junto com ela todo o tempo e agora eles ficaram do lado oposto da briga. Depois o Haddad foi na cozinha, consolou a Andréia e tempos depois, né, ela disse ainda que do jeito que ele estava falando com ela, consolando, podia fazer ela chorar de novo porque ela estava emocionada com esse carinho. Pois bem, o Albert já tinha falado anteontem, como eu falei, sobre a votação, né, que ele tinha que ser inteligente porque já estava na Berlinda e tal, mas ele disse que ia pelo que achava coerente e que ia no Mussum. Ele estava conversando isso com o Diney, né? Falando pro Diney ser inteligente, e aí o Diney disse que ele ia ir no Mussum ou nos Baronesos, porque ele ia seguir, né, a estratégia de jogo dele. Pois bem, o Cartoloco e a Gabi, inclusive, chamaram a Baronesa e o Rogério para contar que iam votar neles, né? Porque parece que eles vão estar mesmo na DR, e foi o que de fato que aconteceu. Porque eles ficam jogando aí dos dois lados da casa, não são prioridade de ninguém, então foi de fato o que rolou. Pois bem, agora vem pro ao vivo. Bom, no ao vivo eles mostraram a treta deles e o Naim chegou a falar pro Matheus durante a briga: vai ficar horrível eu sangrar esse cara aqui dentro, vai ficar feio um garoto de 20 anos apanhando de um de 70. Oh... Pois muito que bem, a herança da DR também foi revelada e venceu escolher um casal para dar all-in na segunda prova do próximo ciclo. Babado. Pois muito que bem, a votação foi aberta. Diney e Érica, Matheus e Brenda já estavam na Berlinda, né? Então Gabi e Cartoloco votaram na Baronesa e no Rogério, como eles já tinham avisado. Érica e Diney também votaram nos dois. E Vinandinho votaram na Carol e no Mussunzinho. A Carol e o Mussunzinho votaram nos Baronesos, porque disseram, né, que ele era leal, aquela coisa toda. E aí ficou falando sobre o jogo dos dois, que depois virou as costas. E aí o Baroneso interrompeu e disse: eu sou leal. E o Mussum, mas eu não disse que você não é. Bom, aí o lance principal de toda a discórdia era deles terem colocado Brenda e Matheus como casal forte e a Carol dizendo que não foi tirar satisfação por causa disso e já ficou todo aquele climão. Pois bem, aí a Brenda e o Matheus votaram e disseram: nosso voto seria em Naim e Andréia, mas como achamos que não receberiam votos suficientes, votamos no segundo lugar de ranço. E aí votaram na Carol e no Mussunzinho. O Naim foi votar também, né? Ele e a Andréia começou a colocar que tinha que botar um representante LGBTQIA+. Ele já tinha falado isso ontem ao longo da tarde e tal. E aí o Matheus já chamou o lance de ter chamado ele de bichona, que tava tentando dar uma apaziguada, aquela coisa toda. Daí o Naim também falou do carro, da Baronesa e do Rogério, e disse que era um voto fofo. E aí o Baroneso falou, minha gente, que se eles fossem pra DR e voltassem, as pessoas iam ter que tomar dipirona, porque ele ia voltar enjoado. Pois bem, Anne e Pelanza também votaram, disseram que diante das alianças não podiam deixar quem é por eles na reta e por isso votava na Baronesa e no Rogério. A Baronesa já mandou um tá vendo, porque eles acham que estava tudo sendo combinado, que tinha gente armando, que era tudo coisa de marionete. Aí o Mussum já jogou na roda que o Baroneso disse que ia fazer e acontecer se tivesse mais de 3 votos e agora tava ali e não tava fazendo nada. O Mussum disse ainda que aprendeu que mesmo, né, quem te chama de filho pode te quebrar o joelho.
porque o baroneso disse que ele não tinha aprendido nada. Aí o baroneso joga na cara dele que ele não aprendeu nada no reality que teve. Aí ele falou, né? Ah, pois é, mas é isso daí, é isso mesmo. Aí o baroneso mandou dizer que ele vai estar no terceiro banquinho semana que vem da DR. E o Mussum meteu o seguinte: tá aí, bebê, tô aí, a disposição é a mesma, pode mandar. Babado. Bom, mas era a vez da Anne e do Pelanza, né? Então, eles votaram na baronesa e no baroneso. Inclusive, a baronesa acha que a Carol é a responsável por movimentar todos esses votos nela e no esposo. E aí chamaram ela de marionete mais uma vez. No intervalo, a Carol e a baronesa acabaram discutindo sobre conveniência. A baronesa falou pra ela: você é falsa fofoqueira, não tem problema. E o Rogério: eu vi você fofocando lá do portão, você gosta de peitar todo mundo. E o Mussunzinho disse: se tiver causada, vai peitar. E o Rogério: tu não peita ninguém? Cobra sem veneno. Bom, Elisa e Adbala votaram na Andréia e no Naim. Haddad, Luana, Michele e Passa. Michele e Passa votaram na Andréia e no Naim. Adriana e Albert votaram na Carol e no Mussunzinho. Pois bem, por ter escolhido o poder escolhido pela Gabi e pelo Cartoloco lá no Hall dos Poderes era transferir todos os votos recebidos de um casal para o outro. E eles transferiram os votos da Carol e do Mussunzinho para a baronesa e para o Rogério, o que não adiantou nada porque eles já estavam na DR. Bom, aí o Rogério afirmou que tomou os votos por conta do Albert, mas o Naim rebateu dizendo que a culpa foi da água de salsicha, que no caso é a Brenda. Ainda no intervalo, o Rogério e a baronesa brigaram com a Carol e com o Mussunzinho sobre as considerações que o Rogério fez por eles. E aí o Mussunzinho chamou: você é muito falso. E o Rogério falou: vê o filho dos filhos que mataram os pais. Aí o Rogério se estressou com a Carol e com o Mussunzinho, dizendo que eles falaram algo do MC Gui. Aí a baronesa disse: deixa ela quer palco, barraqueira e fofoqueira. Aí a Carol disse tudo isso com muito orgulho. Só que essa história, minha gente, vai render uma treta, um escândalo no Power Couple e a gente já vai chegar lá, tá? Pois bem, a DR formada, baronesa, Rogério, Brenda e Matheus e Érica e Dinei disputam a preferência do público. Quem você quer que fique? Me conte aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Só que daí termina o programa ao vivo e o Rogério falou que ele tem uma página de 14 milhões de seguidores no Facebook dedicada a reality shows. E disse que vai usar essa página para ajudar a Gabi e Cartoloco quando eles estiverem na Berlinda. Aí o Cartoloco tá achando que a eliminação da baronesa e do Rogério vai acontecer, né? E aí é o babado. Pois bem, o Rogério ainda pediu, caso volte, que seja recebido com um frasco de dipirona na porta da casa. E ele disse também que se sente o homem mais feliz do mundo por estar no programa, porque o maior objetivo dele é ser lembrado. Se eu sair não tem problema, um tem que sair, mas eu quero ser lembrado. Não quero que ele, no caso o Matheus, saia. Ele ainda disse: eu juro pela alma do meu filho que eu perdi por overdose de cocaína, eu não tenho vergonha de falar. Que ele vague pelo resto da minha vida se eu estiver mentindo, disse o Rogério para explicar um acontecimento da casa. Aí o Naim se perguntou se o nervoso do programa vale a pena. Ele disse que se tivesse na DR não ia pedir pro público votar nele, na Andréia. E aí o Rogério continuou falando depois sobre esse episódio. Lembra da hora que eu falei? Conhece o filme da menina que matou os pais? Ela, Carol, falou: teu filho que te matou. Aí a baronesa falou, depois ela disse que não fala. Será que você ouviu certo? E ele: ouvi nítido, amor. Por isso eu falei: lava a sua boca pra falar do meu filho. Eu falei pra ele que o que é dele tá guardado. Aí o Albert disse que a conveniência tá chata e que o assunto da casa só gira em torno dos 3 casais de sempre. Ele, Adriana, Brenda, Matheus e baronesa e o Rogério. Bom, aí vocês viram esse escândalo aí da treta do filho do Rogério, né? Então, o perfil da Brenda puxou o VR e disse: jogo sujo aqui não. Rogério distorceu a resposta dada por Carol. Está nítido que a Carol respondeu: graças a Deus não somos seus filhos. Uma resposta diferente que o Rogério distorce e acusa. Evidente que em nenhum momento a Carol falou do filho do casal. Aparentemente, a Carol só falou que, graças a Deus, não eram filhos. Depois do baroneso citar o filme A Menina que Matou os Pais, que não tem nada a ver com a história de quem matou você foi seu filho, que é o que ele disse. Entendeu? É isso daí. Babado, escândalo, treta e polêmica.
Pois bem, nisso o Albert disse que tá cansado de ouvir as mesmas piadas e justificativas de voto e ainda falou: um monte de fofura aqui tava cheirando amaciante hoje, pô, dá licença, você votou em mim e eu entendo, você é muito bonzinho. Ele ainda elogiou o Rogério e a Baronesa por terem chamado a Carol de marionete e eles ainda disseram que o Mussunzinho nunca fala nada sem o aval da esposa e quando fala é pra brigar. Aí o Rogério revelou que escutou da Carol quando acordou e ele disse que ela tava chamando a Brenda de safada e se vangloriando por ter peitado ela. Aí a Baronesa falou: eu não tô defendendo a Brenda, mas se ela fez isso com ela, pode fazer comigo e com você. Ela falou de toda a briga de novo, que peitou, não é legal, isso já passou. Já o Albert acha que a votação dessa DR que tá rolando vai ficar entre, a Baronesa e o Rogério, a Érica e o Diney. E o pai do MC Gui torce para que seja o último a voltar para a mansão Power caso fique, porque ele quer fazer acontecer, né? Pois bem, aí o Rogério e a Baronesa, os baronesos, disseram que não querem mais contato nenhum com a Carol e o Mussunzinho dentro do jogo. E aí, minha gente, ele faz a fique dele. Por quê? Porque a Andréa estava falando que ela e o Naim votaram com 82% dos votos. E que pediu para os ADMs dela dividir a votação para os baronesos e para o Diney e para a Érica voltarem. 40% para cada. Mas, gente, em que mundo que ela vive? Falando nela, agora há pouco, hoje de manhã, a Andréa e o Naim estavam, segundo os internautas, fazendo pouco caso de lutas importantes, falando que o mundo tá cheio de mimimi. Ela disse: o mundo tá muito cheio de mimimi, tudo é preconceito. Aparentemente, ela disse, referente às falas do Naim, aquela que ele chamou Matheus de bichona e esse tipo de coisa. O Naim disse que não fala coisas erradas na maldade. E essa história rendeu. Babado, né? Power Couple pegando fogo. E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um vídeo, porque tem treta nas redes sociais. Fica ligado. Te espero. Deixa seu like antes de sair, tá? Um beijo, até mais. Tchau, tchau.